Bora, meu povo! Muito bom dia! Muito bom dia! Eu quero dizer que a live de hoje vai ser absolutamente magnífica, certo? Vai ser uma live em que a gente vai conversar sobre as forças do inconsciente, né? E a gente vai ir fundo mesmo dentro de nós, certo? A gente vai ter a oportunidade verdadeiramente de entender por que mesmo querendo fazer algumas coisas, muitas vezes a gente não consegue fazer. E por que muitas vezes, quanto mais a gente tenta fazer aquilo, menos a gente consegue tornar aquilo real, tá bom? Então, se vocês estão preparados, tá? Quero agradecer de coração a presença de todos vocês aqui. Dizer que esse dia vai ser épico, esse dia vai ser muito bacana, um dia incrível, tá bom? E a minha proposta é que a gente pegue esse sol que tá aí, certo? E que a gente traga para o nosso peito e deixe isso crescer dentro da gente, para que a gente possa verdadeiramente brilhar. Então, bom dia. Eu quero hoje, de alguma forma, dar uma contribuição para que a gente se compreenda de uma forma que a gente nunca se compreendeu. Entendendo como a nossa mente vem influenciando os nossos comportamentos e como muitas vezes nós somos reféns de nós mesmos, como muitas vezes nós estamos no banco do carona da nossa própria casa mental, certo? Eu quero explicar o que a gente pode fazer para superar isso, tá? Bom dia! Bom dia, Grazi. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia, Wilson. Bom dia, Márcia. Bom dia, Josélia. Bom dia, Vilma. Bom dia, Paula. Bom dia, Josi. Bom dia, Iane. Bom dia, Josi. Bom dia, Denise. Bom dia, Verônica. Vamos lá. Quero pedir uma coisa de coração pra você, tá? Nesse momento, se faz sentido pra você, se o tema de hoje de alguma forma tem poder de mexer com você e com as pessoas que você ama, eu quero que você clique nesse avião e compartilhe com as pessoas. Clica nesse avião aqui e compartilha com as pessoas, tá bom? Para que nós possamos ter mais e mais pessoas aqui, certo? Deixa eu colocar o tema aqui pra gente, tá? Vamos lá. 3 razões. Eita, que hoje o corretor tá me dando drible. Vamos lá, 3 razões para que você não conte ou para que você não confie na sua força de vontade. Vamos lá? Muito bem. 3 razões para você não confiar na sua força de vontade. Muito bem. Eu coloquei originalmente contar, mas eu achei que confiar fica até melhor. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Caroline. Bom dia, Gegeu. Bom dia, Karine. Bom dia, Carla. Bom dia, Maria Paula. A loura que não é mais loura. Bom dia, meu povo. Aí o povo tá perguntando como é que era meu esquema. Aqui, ó, como é meu esquema. Hieróglifo. Aí depois eu pego isso aqui, esse hieróglifo, e traduzo uma coisa magnífica e coloco lá no Telegram. Ainda com um áudio explicando tudo. Todo mundo aqui já tá no meu grupo do Telegram? Se você não tá ainda, vai lá, clica na bibliografia e se inscreve no grupo do Telegram, tá bom? Quem aqui já tá no meu grupo do Telegram, escreva assim aí, por favor, no chat, para eu poder saber
Valeu, Betânia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem. Muito bem. Dá uma espreguiçada. Inspira. Ai. Se conecta com o presente, certo? Pega um papel, uma caneta e fica aqui comigo, exclusivamente comigo, para que a gente possa construir algumas coisas aqui magníficas, tá bom? Estão abertas magníficas aqui, magníficas, magníficas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim muito importante. Ontem eu comecei um movimento com vocês novo, um movimento em que eu vou começar a explicar para vocês sobre como a gente pode desequilibrar a balança, né? Como a gente pode entregar tanto ao universo para deixar o universo em dívida e assim o universo de alguma forma precisar compensar isso. Isso é o que eu chamo de você conseguir criar um ciclo de prosperidade na sua vida, né? E tudo isso com base na ideia de que existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Tudo isso com base nessa ideia fundamental. Ontem eu falei inclusive que no contexto de terapia, né, a melhor forma de você desequilibrar essa balança, esse equilíbrio entre o dar e o receber, a melhor forma é você conseguir entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. Um resultado incrível em um curto intervalo de tempo. Quando a gente faz isso, a gente desperta um sentimento de gratidão incrível no outro. E esse grande sentimento de gratidão, ele de alguma forma desequilibra a balança. E isso faz com que o universo tenha que reequilibrar. Quanto mais você entrega para o universo, mais esse universo devolve para você. E eu acredito profundamente nessa lei, que é a lei que, na minha opinião, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Para mim é uma lei universal, certo? E aí, eu fui começar a explicar para vocês por que programação neurolinguística, de alguma forma, consegue promover esse desequilíbrio, né? E aí eu falei das forças inconscientes, né? Eu disse para vocês, eu conversei com vocês que a maior parte de nós é um inconsciente, né? E a menor parte de nós é a mente consciente. Eu expliquei isso para vocês ontem. E eu fiz isso através de uma história. Acho que o pessoal até gostou muito, né? Foi muito bacana, né? A forma como a gente conseguiu fazer isso, né? E hoje eu quero começar a desenvolver isso. Eu disse que a gente ia mergulhar nesse tema. Eu disse que a gente ia destrinchar esse tema. E o que eu quero verdadeiramente é que a gente tenha a possibilidade de mergulhar dentro disso mesmo e fundo, porque quando a gente vai fundo dentro disso, a gente vai fundo dentro de nós mesmos, tá? E a gente de alguma forma se transforma em uma espécie de mudança que nós queremos que as pessoas façam nas suas próprias vidas, tá bom? Então, se vocês estão preparados, clica no coração para eu saber, tá bom? Clica nesse coração aí para que eu saiba que vocês estão preparados, para eu ver os coraçõezinhos subindo, para que a gente possa começar, tá bom? 3 razões para você não confiar na sua força de vontade, certo? 3 razões para você não confiar na sua força de vontade. Vamos lá. Muito bem, então o pessoal está preparado. Responde aí para mim. Quem já fez um planejamento assim magnífico na quinta-feira? Na quinta-feira, após perceber, por exemplo, que isso aqui é só uma metáfora, tá? Após perceber que você tinha ultrapassado todos os limites, ou seja, você tinha ultrapassado todos os limites, mas não de uma forma positiva, sabe? Você tinha jacado, como o pessoal que malha costuma dizer, de todas as formas possíveis. Quem aqui, quando chegou na quinta-feira, entrou em crise existencial e disse assim, não, a minha vida precisa mudar. E aí começou a desenhar, né? Fazer um life design, um design de vida, certo? E essa nova vida começava na segunda-feira, certo? E aí você passou sexta, sábado e domingo, inclusive vivendo a vida antiga com muita intensidade. Afinal de contas, a vida é curta e você queria viver a vida antiga com muita intensidade para que você pudesse, de alguma forma, se libertar. Era como se fosse um expurgo.
para que você pudesse se libertar, para que um novo homem, uma nova mulher pudesse surgir das cinzas, renascer das cinzas como uma fênix na segunda-feira, né? Quem aqui já fez uma promessa para si mesmo de mudança profunda, e essa promessa de mudança profunda começava a partir da segunda-feira, tá? Se você já fez isso, escreve assim, eu, no chat, para que eu saiba o que é, entendeu? E eu não sei, efetivamente, para que eu saiba que isso já aconteceu com você. Eu não sei, efetivamente, o que foi que você prometeu. Eu não tenho uma mínima ideia do que foi que você prometeu para você. Eu não tenho a mínima ideia se foi uma dieta, eu não tenho a mínima ideia se foi fazer uma atividade física, eu não tenho a mínima ideia da complexidade, da magnitude da promessa que você fez para você mesmo. O que eu sei é que é provável que você tenha começado esse movimento a partir de segunda-feira extremamente motivado. Em outras palavras, com muita força de vontade. Com muita força de vontade. Sabe? E a questão fundamental é que é provável que mesmo na segunda-feira, com tanta força de vontade, se você fosse investigar dentro de você, ainda assim existia um pequeno desconforto. Mas você estava com muita força de vontade. Então o que foi que você fez? Você eclipsou esse desconforto que se manifestou no teu corpo, de alguma forma, com essa força de vontade. E quando esse desconforto aparecia, você maximizava essa força de vontade, como quando o Superman se encontra com o sol, sabe? Você maximizava essa força de vontade ao máximo, e aí quando você jogava essa força de vontade ao máximo, esse desconforto que existia em alguma ponta do seu corpo, de alguma forma desaparecia. E então você começou essa grande jornada, sabe? Tipo, você fez 33 anos e você começou a sua grande jornada de transformação, certo? Na segunda-feira, né? E aí na segunda foi bacana, certo? Você conseguiu, foi massa. Na terça-feira já foi um pouco mais desafiador, mas você ficou orgulhoso de você mesmo, porque você foi lá e fez, né? No caso da academia, o corpo já começou a doer, mas você foi lá e fez. Na quarta-feira foi terrível! Terrível, porque o corpo já estava completamente doendo, né? E na quinta-feira, de manhã, quando você levantou, o que você fez foi começar um diálogo interno com você mesmo, dizendo talvez que, mas peraí, eu também sou filho de Deus, que nada, eu já fiz muito, eu acho que hoje eu posso comer aquela torta de doce de leite de tapioca, não, hoje eu posso ficar em casa, né, na frente do cinema, na frente do Netflix, assistindo, enfim, uns filmes com uma pipoca com manteiga extra, enfim, eu sou filho de Deus, né? E aí você começou a justificar. Só que aquela parte de você que queria a transformação começa a gritar lá dentro de você. Só que aquele desconforto que existia dentro de você na segunda-feira, agora ele ganhou espaço. Ele não é mais só um ponto no seu corpo, ele ganhou espaço e ele de alguma forma tomou todo o teu corpo. De tal forma que agora ele tem força suficiente, aquele desconforto, ele tem força suficiente, vontade suficiente, pulsão suficiente para bater de frente com a força de vontade que você organizou como uma energia psíquica para tentar realizar algo. Certo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas normalmente quando isso acontece, o que acontece é que a pulsão vence a força de vontade. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A pulsão vence a força de vontade. E o Vão, o que é que você está chamando de pulsão? Eu estou me referindo a programações anteriores, prévias. Eu estou me referindo a um conjunto de hábitos. Eu estou referindo aos seus desejos e às suas vontades mais íntimas. Aquelas que você não revela para mais ninguém. Tá? Todas as coisas que se encontram em um grande porão, que nós damos o nome de inconsciente. Eu estou dando o nome de pulsões aqui, certo? Então, o seu inconsciente se manifesta nas suas vontades e ele literalmente coloca no bolso a força de vontade. Ele literalmente coloca no bolso a força de vontade. E aí o que acontece é que você simplesmente desiste. Simplesmente desiste. E quando eu digo desistir porque nesse momento você não perdeu para o que estava fora. Você fracassa quando você perde para o que está fora. Você desiste quando você perde para o que está dentro de você mesmo. Você perde para o que está dentro de você mesmo, tá bom? Então, ouça o que eu vou dizer aqui, certo? Que isso aqui é muito importante, muito importante. O seu verdadeiro eu, é a primeira coisa que eu quero colocar aqui,
não é a consciência. A força de vontade que de alguma forma você mobiliza para tornar real uma série de coisas na tua vida. O seu verdadeiro eu não está na consciência, não está nessa vontade. O seu verdadeiro eu, ele está dentro de você, numa manifestação tua que nós chamamos de inconsciente. Eu gosto muito da metáfora da lanterna, ou de uma vela. Eu costumo dizer que a consciência é a vela acesa, ou a lanterna acesa. Numa escuridão, por mais que você acredite que aquilo ilumina tudo, existirão sempre pontos que não serão iluminados. Esses pontos que não são iluminados são você. São partes de você. São elementos de você que a sua consciência momentaneamente não se dá conta. Só que o que eu preciso dizer para você, e que é muito importante, é que na grande maioria das vezes nós desconsideramos isso. Desconsideramos isso. Para os nossos projetos, para as coisas que nós queremos fazer, nós simplesmente desconsideramos isso. E eu não sei se faz sentido para você, mas normalmente o inconsciente, ele se manifesta no nosso corpo. Eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que você está fazendo alguma coisa que existe incongruência, de alguma forma o seu corpo manifesta aquilo. Você sente algum desconforto. A questão é que na grande maioria das vezes quando isso acontece, o que a gente faz é negar esse desconforto. Colocar para debaixo do tapete esse desconforto. Tá bom? Acontece que para fazer isso, nós precisamos organizar uma energia muito poderosa que está na mente consciente, mas que entretanto é muito fraca para vencer a mente inconsciente. Essa energia poderosa que está na mente consciente, mas que é fraca para vencer a mente inconsciente, chama-se força de vontade. É por isso que eu quero dizer aqui para você, por que você não pode confiar na tua força de vontade, certo? Eu quero colocar aqui para você, por A mais B, por que a tua força de vontade não foi ela que te trouxe até aqui. Por que foram as manifestações do teu inconsciente que te trouxeram até aqui, que é o seu verdadeiro eu. Por que foi isso que aconteceu? E não o que você acredita que foi a tua força de vontade. No máximo, você organizou psiquicamente uma vontade e não tinha objeção nenhuma em nível inconsciente. Então você conseguiu fazer aquilo que você estava dizendo que ia fazer. Mas todas as vezes em que você organiza uma vontade com a mente consciente, e quando a gente organiza uma vontade, a gente chama isso de força de vontade. Quando a gente organiza uma vontade, um querer com a mente consciente, o que acontece é que, se existe alguma objeção em nível inconsciente, o seu inconsciente vai lhe sabotar e o seu inconsciente vai vencer a guerra. Tá bom? Em outras palavras, você só faz aquilo que o seu verdadeiro eu permite que você faça. Você só faz aquilo que o seu verdadeiro eu permite que você faça. Tá bom? Então, por que os resultados são mais acelerados quando nós trabalhamos em nível inconsciente? Porque é isso aqui que eu estou querendo dizer para você. Existe um conjunto de práticas terapêuticas que vão tratar o fenômeno do trauma, o fenômeno do bloqueio emocional, como fenômenos que ocorrem em nível consciente. E mesmo que as pessoas não acreditem nisso, na prática, quando você conversa com uma pessoa e pede para que uma pessoa explique para você o que ela está passando, na grande maioria das vezes, as pessoas vão simplesmente sentir. Quem aqui já sentiu um medo muito grande a ponto de não conseguir controlar? Um medo, digamos assim, incrível. E esse medo era tão grande, tão intenso, que você mesmo, conscientemente, dizia para você mesmo: pô, peraí, mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Você sabia conscientemente que não fazia sentido, mas ainda assim você sentia esse medo. Já aconteceu isso aqui com quem? Diga aí pra mim, com quem foi que aconteceu isso aqui? E quanto mais você tentava não sentir o medo, mais você sentia. Ou seja, quanto mais você utilizava a força de vontade para tentar eclipsar o medo, mais você sentia. Assim como o medo, uma série de fenômenos na nossa vida são determinados pelo inconsciente, certo? E o que programação neurolinguística vai me ensinar a fazer é atuar diretamente em nível inconsciente. E é por isso que os resultados eles são muito acelerados, tá bom? Muito acelerados, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, para que a gente possa entender aqui por que a força de vontade não é confiável, é o seguinte. Força de vontade é como se fosse uma bateria. Você precisa sempre estar recarregando essa bateria para que ela funcione. Eu acho, gente, aqui eu quero dividir até com vocês aqui uma coisa muito importante, que a gente tem comportamentos que são até mesmo injustos, típicos de uma sociedade onde predominantemente as pessoas elas têm um lado esquerdo do cérebro desenvolvido, né? Eu não sei se você já viu, mas tem um conjunto de pessoas que simplesmente vão olhar para você e vão dizer: mas se você quisesse, você fazia.
Ah, mas se você tivesse verdadeiramente força de vontade, se você tivesse decidido, você fazia. Ah, mas isso aí, esse sobrepeso que você tem é porque você não escolheu terminar. Ah, você tá fumando maconha? Você tá fumando maconha porque você é vagabundo, porque você não escolheu parar de fumar. Você fuma cigarro? Você fuma cigarro porque você é louco, porque você não escolheu. Você tem síndrome do pânico ou você tem medo? Pelo amor de Deus, dá 2 tapas. Pera aí, porra. Bora fazer isso aqui mudar, porque pelo amor de Deus, você tem que ter controle sobre isso. Quando você escolher sair dessa, você vai sair dessa. Você só precisa escolher. Só que eu quero dizer uma coisa pra você. Isso, do ponto de vista terapêutico e humano, é uma das violências mais brutais que nós podemos fazer com o ser humano. Isso é uma das violências mais brutais. Porque eu que estou aqui olhando para vocês, sei que você já tentou fazer algumas coisas que você queria de verdade fazer. Que você de verdade sabia que aquilo era essencial para a sua vida. Mas você não conseguiu. Se esse apanágio de que com força de vontade você conseguia fosse verdade, você não via pacientes terminais em câncer não conseguir parar de fumar. E precisar de um tratamento para poder parar de fumar. Se esse apanágio fosse verdade, você não via uma pessoa que tem cirrose, que o médico disse que se continuar bebendo vai morrer, a pessoa sabe que vai perder a própria vida, ela decide, eu preciso parar, e ela não consegue. Ela não ia conseguir. Se força de vontade fosse suficiente, essas coisas não existiriam. Preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo, porque isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui vai fazer com que você, inclusive, seja uma pessoa, um terapeuta, que tem uma visão mais humanística, certo? Que tem uma visão menos autocentrada. Porque há pessoas que acreditam que tudo que elas podem fazer, os outros também podem fazer. Como se a subjetividade do outro fosse igual à sua. Como se o mapa no qual o outro se movimenta fosse igual ao seu. Como se a sua história fosse igual à história do outro. E há pessoas, inclusive, que quando vê alguém não fazendo uma coisa que para ela é muito simples, acham aquilo absurdo. Só que pessoas que agem assim são altamente autocentradas. São pessoas que não conhecem do ser humano, tá? Com isso aqui, eu não estou querendo desculpar, retirar a responsabilidade das pessoas, tá? Vocês vão entender o movimento que eu estou traçando aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês, e que é muito importante vocês saberem, é que quando um paciente, um cliente, um amigo chegar para você e disser uma coisa muito importante, velho, olhando no olho, eu já tentei, olhos lacrimejando, eu tentei de todas as formas, mas eu não consigo. Eu não consigo, Ivan, eu não consigo. O que você precisa dizer, se você estiver trabalhando dentro de um campo com uma programação neurolinguística, é: eu acredito quando você diz que não consegue. Sabe por quê? Porque isso vai revelar para você maturidade. Porque se você for olhar para a sua própria experiência, você vai ver que tem um sem número de coisas na sua experiência que você quis de fato fazer, mas que você não conseguiu. Então é uma das coisas mais desumanas do mundo você olhar para uma pessoa e dizer para ela: se você escolher, você faz. Você não fez porque você não quis. Isso é desumano. Isso é desumano. Tá bom? Isso não é bacana, isso não é legal. Ivan, mas eu conheço pessoas que falaram isso e que eram inocentes. Tudo bem. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu acredito profundamente na minha vida. Você responde por aquilo que você faz na razão do conhecimento que você tem. Você responde por aquilo que você faz na razão do conhecimento que você tem. Se seu pai e sua mãe virou para você em algum momento e disse isso, e eles não tinham consciência disso aqui que eu estou falando, eles são exculpáveis, eles não têm culpa. Eles não podem responder por isso. Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Mas se você, depois dessa live, fizer essa merda, você responde. Porque você já sabe que as pessoas, elas não conseguem necessariamente fazer aquilo que elas querem por causa de programações inconscientes. E às vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, essas pessoas colocam em risco a própria vida porque não conseguem. Inclusive entram em crise, implodem porque não conseguem. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é muito importante, muito importante. Porque eu quero que você, como terapeuta, você que vai viver de terapia, ou você que é interessado, que quer aprender a ser terapeuta, você tem uma visão diferente do ser humano. Você tem uma visão diferente do ser humano. E essa visão vai lhe entregar instrumentos para que você possa atuar em um nível mais profundo, que eu chamo de um nível inconsciente. Tá bom? Então, a força de vontade é como se fosse uma bateria. Toda vez que você se movimenta com base na força de vontade,
mas que existe uma objeção em nível inconsciente, essa bateria ela vai acabando, até chegar a um ponto que ela zera. E o que é que acontece quando a bateria zera? Você volta justamente a fazer aquilo que você não queria fazer. É isso que acontece. Quando a bateria zera, você volta a fazer aquilo que você justamente não queria fazer. Certo? É por isso que processos de privação normalmente são muito difíceis de gerar uma transformação real. Uma pessoa que é fumante, por exemplo, e que a gente acredita, inclusive, que o problema do cigarro é a química, e eu quero mostrar para vocês que não é. O problema da maconha é a química, eu quero mostrar para vocês por que não é aqui nessa live, tá bom? E por que a gente pode tratar todas essas condições como questões emocionais, inclusive conseguir um grande resultado terapêutico para que a pessoa consiga superar essas condições, certo? Então, a gente trata as pessoas de alguma forma como se esse movimento, de alguma forma, como se a pessoa parou de fumar. Isso é triste, muito triste. Aí a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, 10 dias. A bateria vai fazendo o quê? Vai esvaziando. Aí um belo dia a bateria tá vaziazinha, né? Aí a pessoa sai pra rua, aí uma pessoa fala mal dela, ela se sente mal, a bateria seca. Pronto. Entre o tempo de recarregar essa bateria para voltar, o que ela vai fazer? Ela vai puxar um cigarro e vai fumar. Tá bom? Porque existe um condicionamento operando ali. Um condicionamento. Não é química, é condicionamento. Tá bom? E eu quero explicar para vocês a natureza desse condicionamento. A partir de uma coisa tão sensível como a droga, eu quero que vocês imaginem um sem número de outras coisas, tá bom? Na vida de vocês. Para vocês entenderem como nós somos governados pela mente inconsciente. Para vocês poderem compreender como somos governados completamente pela mente inconsciente. Então vamos lá? O que acontece? As pessoas acreditam que, por exemplo, uma pessoa usa cigarro, fuma droga, porque, de alguma forma, ela é dependente quimicamente, certo? Eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. A maior parte das pessoas que fumam cigarro porque quando fumam cigarro, de alguma forma tem uma sensação de relaxamento, certo? A maior parte das pessoas que fumam cigarro fumam porque tem uma sensação de relaxamento, tá? Eu peguei uma pessoa uma vez que tinha essa situação relacionada a cigarro. Na verdade eu peguei várias já, tá bom? Mas eu vou selecionar essa, que tinha essa situação relacionada a cigarro. E eu perguntei, quando você termina de fumar, como é que você se sente? Né? E a pessoa dizia, eu me sinto muito relaxado. E eu já fiz esse teste com diversas pessoas. Eu me sinto relaxado, eu me sinto tranquilo, eu me sinto em paz, tá bom? O que acontece? Quando você vai estudar as substâncias que estão dentro do cigarro, e você vai entender os efeitos que essas substâncias provocam no corpo, você vai perceber que a maior parte das substâncias, todas as substâncias que estão dentro do cigarro, todas as substâncias, ao invés de relaxar, na verdade superexcitam. Ou seja, tecnicamente, uma pessoa que fuma, ela deveria ficar super excitada, não relaxada. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso significa, então, que a razão que faz com que uma pessoa fume não é a dependência química. Normalmente a razão que faz com que a gente faça ou deixe de fazer alguma coisa são as emoções. É uma condição emocional do passado. Certo? Em linha do tempo, você vai perceber, se você tratar um dia com programação neurolinguística em linha do tempo, uma pessoa fumante, para que ela consiga parar de fumar, você vai perceber que a maior parte das pessoas começam a fumar entre os 14 e 15 anos, as pessoas que fumam hoje, né? 14 e 15 anos. E normalmente as pessoas começam a fumar para poder se integrar ao grupo, para poder de alguma forma se sentir integrada ao grupo. Então ela tá lá, ela tá separada, tá apartada, aí tem um grupo, e aí ela começa a fumar, e quando ela fuma, ela de alguma forma se sente integrada ao grupo. Ou seja, ela estava numa situação de tensão, quando ela fumou, que ela se integrou ao grupo, ela se sentiu relaxada, ela se sentiu protegida, ela sentiu que tinha pessoas com quem ela podia contar. A questão é que a mente esquece a razão e fica com uma sensação de proteção, uma sensação de segurança. E a partir daquele momento a mente pareia o cigarro a essa sensação. Então muitas vezes quando você se sente desprotegido, muitas vezes quando você se sente sozinho, muitas vezes quando você se sente abandonado, o que a pessoa vai fazer? Fumar. Porque o cigarro vai fazer com que ela faça uma regressão espontânea a um estado, um momento da vida dela em que ela sentiu essa segurança. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer?
Então, a razão de fumar não está na química. A razão de fumar está, na realidade, em uma condição emocional que programou, em uma experiência que programou essa pessoa a acreditar, programou essa pessoa a associar o cigarro a um conjunto de sensações. Como, por exemplo, segurança, como, por exemplo, relaxamento, como, por exemplo, se sentir integrado, como, por exemplo, se sentir aceito. Eu peguei uma pessoa, por exemplo, para fazer o tratamento de cigarro, que o padrão dela era fumar todas as vezes em que ela não se sentia amada. Todas as vezes em que ela não se sentia amada, ela fumava. Todas as vezes. E ela percebeu isso na clínica, quando nós fizemos a regressão. Olha que coisa incrível. Ela percebeu que quando ela colocou o primeiro cigarro na boca, foi um momento em que a família inteira se mobilizou e deu atenção àquilo. Ela se sentia sozinha, ela sentia que a família não dava atenção, e a família inteira se mobilizou para dar atenção àquilo. Inclusive, o pai dela, que brigou a princípio, depois de um tempo, virou para ela e disse: tudo bem, você quer fumar, eu vou lhe apoiar. Foi no armarinho, falou pro cara do armarinho o seguinte: olha, minha filha vai fumar, não quero que ela peça a ninguém. Toda semana você vai dar um maço de cigarro para ela. E naquele momento, aquela pessoa se sentiu amada. A criança se sentiu amada, o adolescente se sentiu amado. De tal forma que todas as vezes que ela fumava, ela pareava essa sensação. Então, aqui no presente, preste atenção porque isso aqui é muito importante, tá bom? Aqui no presente, ela continua fumando. E aí você vai dizer que é uma questão de química. Eu vou dizer pra você: bullshit! Ivan, como é que você sabe disso? Merda, não é! Não é essa a questão fundamental. Ivan, existe química? Existe. Existe dependência química? Existe. Mas não é essa a questão fundamental. A questão fundamental é a dependência emocional. É a dependência emocional. O cigarro produz um conjunto de sensações que é particular em cada pessoa. Cada pessoa fuma por uma razão diferente. Cada pessoa fuma maconha por uma questão diferente. Cada pessoa que cheira cocaína cheira por uma razão diferente. Vocês entendem? Não é a química. Eu estou pegando esse exemplo para que vocês possam entender o quanto a questão emocional é essencial e o quanto a questão emocional está incrustada no inconsciente. As emoções estão incrustadas no inconsciente. Tá bom? Então, quando você descobre que a pessoa pareia o cigarro a uma sensação de se sentir amado, você começa a entender por que essa pessoa fuma mais quando ela está passando por alguma briga, quando ela está passando por alguma tensão, quando ela não se sente amada. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É por isso que, se eu tentar aqui, no presente, movimentar uma energia para mudar isso apenas com a consciência, porque o cigarro não é bom, o cigarro não faz bem para a saúde, ou eu vou morrer se eu não fumar. Existe uma questão fundamental, emocional ali, que precisa ser resolvida. E o que nós precisamos para desequilibrar a balança do universo, entregando um resultado maior, magnífico, em um intervalo de tempo curto, é compreender qual é a condição emocional. Porque quando a gente compreende qual é a condição emocional e a gente consegue ressignificar essa condição emocional, o que acontece é que nós literalmente desequilibramos a balança, porque a gente promove um efeito em cadeia. Então a pessoa que fumava aqui por uma condição emocional, ela só passa a fumar por uma questão química. E aí eu vou dizer para você uma coisa muito importante. Quando a condição emocional deixa de existir, superar o vício por uma questão química é uma questão de tempo. Vai por mim. Questão de tempo. Você desequilibrou a balança do universo. Porque você não está trabalhando como terapeuta, como alguém que quer ajudar pessoas em nível consciente. Você está trabalhando em nível inconsciente. Tá bom? Faz sentido isso aqui? Essa é a primeira razão. Porque você só essa, né? Já é bacana. Por que você não deve contar com a força de vontade? Certo? Mas eu quero trazer outra. Se faz sentido isso, digita 1 aí para eu saber que faz sentido no chat. Ou então sim ou 1. Digita aí. Faz sentido, Ivan, o que eu estou dizendo. Maravilha. Enquanto vocês falam isso, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa aqui antes de seguir, certo? A gente está fazendo um replay, certo? Que a gente tem chamado de uma casa dos sonhos, vamos colocar assim, mas é um replay. E vai ser tipo um processo de assinatura, que nem Netflix, sabe? Onde você vai ter acesso a todas as minhas lives nesse replay, certo? Só que enquanto a gente continuar aqui nesse movimento, nesse desafio de 21 dias, nós vamos entregar esse replay para você,
gratuitamente. Então, durante o desafio de 21 dias, se você for lá e se inscrever, você vai ter acesso a uma área de membros, onde você vai ter todas as lives, tá bom? Nos próximos dias. Isso não é maravilhoso? Isso não é incrível? Né? Quem acha isso incrível, né? Isso é muito bacana. Tem muita gente me perguntando, Ilvan, e as outras lives, onde é que estão? E a gente fez cada live, né, amigo? Cada live poderosa. Então você vai poder assistir isso, tá bom? Hoje ou amanhã, a gente já vai disponibilizar o link na biografia. Se a gente disponibilizar esse link na biografia hoje, eu vou avisar no story, certo? Se eu só disponibilizar amanhã eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão fazer um cadastro simples, colocar e-mail, telefone e nome pra gente, e aí vocês vão subir, tá bom? Então é provável que vocês tenham que fazer um cadastro tal, mas que não vai ter custo nenhum. A questão é que você pode cancelar depois de um tempo ou ficar. Você vai ter disponível lá todas as lives do Desafio 21 Dias, só que eu tenho milhares de lives, tá bom? Você vai dar uma olhada lá, você vai sacar, tem muita live bacana que a gente fez ao longo desse ano, tá bom? Então, eu acho que isso vai ser bem bacana, né não? Então, se vocês, inclusive, outras pessoas vierem para esse movimento, vocês podem indicar isso para essas outras pessoas, tá? Dani tá dizendo, Ilvan, o ponto de mudança é a imersão dos sentimentos no inconsciente apenas. Saber a causa é bastante para gerar uma mudança verdadeira? Não, tá bom? Não mesmo. Você simplesmente saber a causa que levou você a desenvolver um determinado padrão. Fumar é um padrão, tá bom? Fibromialgia é um padrão. Fobia é um padrão. Eu vou dizer até para vocês, alergia é um padrão. E existem padrões dentro da programação neurolinguística para tratar as condições emocionais que geraram alergia. Ou padrões de dessensibilização para que você possa fazer um repareamento. Então, a gente nunca manda a pessoa parar de tomar remédio ou simplesmente ter contato com a condição fóbica imediatamente, com a condição alérgica imediatamente, mas são condições também de natureza emocional. Se você sabe qual é a condição emocional, a questão fundamental é você ter ferramentas para poder ressignificar. Isso que você está perguntando é bastante importante, tá? O Freud acreditava que em processo de digressão, quando você simplesmente chegava à causa, você automaticamente tinha uma remissão. Você automaticamente tinha um processo de ressignificação. Isso, para nós que trabalhamos com programação neurolinguística, não é muito bem assim, certo? Para que você chegue à causa e que você tenha uma remissão, você tenha uma superação da condição, é importante você aplicar algum padrão de ressignificação. Há pessoas que podem ressignificar sozinhas, simplesmente tendo contato. Ok, há pessoas que podem fazer isso. Mas na grande maioria das vezes as pessoas não fazem isso. Então você precisa dominar padrões de programação neurolinguística para fazer isso. E aí, no PNL para terapeutas, que é uma formação que nós vamos entregar tanto para quem já é terapeuta para acelerar os seus resultados, como também para quem quer se tornar terapeuta, certo? Essa formação nós vamos entregar para quem quer se tornar terapeuta. Eu vou apresentar alguns padrões de programação neurolinguística. Você vai aprender, por exemplo, o mapeamento cruzado, que é um padrão magnífico de ressignificação, colapso de âncora. Eu vou falar aqui, não vai ter muito sentido, mas tem vários padrões. Squash visual, certo? E eu vou, inclusive, apresentar uma linha do tempo. Você vai aprender no final dessa formação do PNL para terapeutas a fazer uma linha do tempo, tá bom? Uma regressão com programação neurolinguística. Então, você vai ter o domínio de um sem número de padrões para ressignificar experiências que estão bloqueando de alguma forma energias que podem fazer com que essa pessoa avance, certo? E o magnífico desses padrões do PNL para terapeutas é que você pode auto-aplicar. Então antes você pode testar em você para verificar isso, certo? Uma coisa magnífica dessa formação, aproveitando isso que você colocou, que eu quero falar com vocês, é que essa formação, ontem eu cheguei a falar, vai entregar como bônus o Practitioner em Programação Neurolinguística, certo? Então você vai ter o certificado Practitioner em Programação Neurolinguística, inclusive um certificado internacional, tá bom? Nós conseguimos uma em conexão, né? Como a gente fez a formação com Grinder, a gente consegue conexão com outras organizações de programação neurolinguística com mais facilidade. A gente conseguiu um certificado internacional para um curso digital. Isso é muito magnífico, porque tem validade no mundo inteiro. E essa formação Practitioner, com certificado, você pode dar entrada em uma entidade de classe e pegar uma carteira para que você possa se auto-intitular terapeuta e começar um movimento diferente na sua vida. Então, se você quer também começar um movimento diferente, o PNL para terapeutas vai lhe dar as ferramentas para que você possa fazer isso. Compulsão alimentar, Meire, eu já tratei muitas pessoas, tá bom? Com um resultado magnífico. Magnífico, tá bom?
compulsão alimentar. Ok? O pessoal está dizendo aqui que hoje a internet não ajudou. Se ficar salvo, vai ser bacana. Pronto. Tranquilo. Vamos lá? Primeira coisa que eu quis explicar para vocês é esse movimento, tá? De como o inconsciente bloqueia, certo? Expliquei isso aqui para você, tá? A segunda razão para você não confiar na força de vontade, eu quero colocar isso aqui para você com muita clareza, tá? Porque isso aqui também vai desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Eu tô dizendo, essa semana eu quero explicar para vocês como atuar em nível inconsciente ou como atuar com programação neurolinguística vai lhe ajudar a ter ganhos ilimitados financeiramente. Porque você vai conseguir desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Se você quer promover qualquer tipo de mudança em nível consciente, esse tipo de mudança, ele necessariamente vai demorar muito tempo e provavelmente vai gerar dor. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem uma objeção em nível inconsciente para fazer algo e quer fazer isso conscientemente, ela está o tempo inteiro brigando consigo mesmo. Ela está o tempo inteiro em conflito consigo mesmo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso ir muito longe, não. Vocês mesmos podem pensar isso na própria experiência de vocês. Quantas e quantas vezes vocês quiseram fazer alguma coisa e não conseguiram? Quantas e quantas vezes vocês quiseram fazer alguma coisa e não conseguiram? Quantas e quantas vezes, depois de não conseguir, além de desistir, você ainda se culpou porque você desistiu? Vocês percebem o ciclo de dor e de sofrimento? Porque toda vez que você tenta e você não consegue, você deixa de acreditar mais ainda em você. É mais difícil começar. Você reúne a energia, começa e você não consegue. Você se frustra. E quanto mais você se frustra nesse movimento de tentar mudar aquilo que você não consegue, mais enterrado naquela situação você fica. Até que pode chegar um ponto em que você diga para você mesmo: ah, deixa pra lá, isso aqui já chega, isso aqui eu não vou conseguir mudar. Não dá, não consigo. E você passa a aceitar conviver na merda, conviver com coisas que você não gosta, simplesmente porque você não conseguiu mudar. Então isso gera um processo de muito sofrimento. Trabalhar com a mente consciente pode levar a uma mudança? Pode. Mas pode também levar a um processo de muito sofrimento. E ao contrário, ao invés de você conseguir uma transformação, você pode inclusive cristalizar a pessoa em um padrão. Porque ela pode olhar para si mesma e construir uma crença muito profunda de que não consegue mudar. E se a pessoa olhar para si mesmo e construir uma crença muito profunda de que não consegue mudar, porra, bicho, fudeu. Literalmente. Literalmente. Porque aí você tem um outro processo de ressignificação para fazer. Um outro processo de ressignificação para fazer. Então, eu sei, assim, ó, vou ser sincero com vocês, humano para humano. Como é que eu sei disso? Porque aconteceu comigo, pô. Certo? Eu sei que isso já aconteceu de alguma forma, talvez em algum nível com você. Você tentou mudar e não conseguiu. Tentou de novo e não conseguiu. E toda vez que você tentava, você precisava de mais energia, até que chegou um ponto que você desistiu, porque você chegou à conclusão de que você não vai conseguir. Então você nem tenta para não se frustrar. Só que esse não tentar para não se frustrar, faz com que você sinta mais dor ainda, porque você se sente incompetente. Você se sente incapaz de levar a sua própria vida, de fazer as escolhas da sua própria vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Certo? E eu não sei com o que é que foi isso. Eu não sei com o que é que foi isso. Pode ter sido dentro de um relacionamento. Você tentou sair uma vez, não conseguiu, o relacionamento era abusivo. Tentou sair 2 vezes, não conseguiu, o relacionamento era abusivo. Tentou sair uma 3ª vez, o relacionamento era abusivo e você não saiu. Aí o que é que acontece? Chegou um determinado momento que você aceitou. Porque você não se sentia mais com força para poder sair do relacionamento. E você viveu 10, 15 anos. Ou talvez você esteja até vivendo agora isso. Porque você fica imaginando a energia que você vai ter que movimentar, a dor que isso vai gerar, os problemas que isso vai criar, e se você não suportar, você voltar ao mesmo estágio, pode ser que você não aguente conviver com você mesmo, por não ter conseguido novamente. Pode ser que você não aguente conviver com você mesmo, por não ter conseguido novamente. É exatamente assim que se sente o nosso cliente. Quando a gente, em sete terapêutico, dá uma devolução, uma devolutiva, e uma devolutiva de reorganização do quadro para ele, para que ele possa tomar uma ação. E muitas vezes ele não tem força psíquica para fazer essa mudança, porque ele já tentou várias vezes e não conseguiu. E o que você está pedindo é para que ele faça isso com a mente consciente. Pode ser que não role. Pode ser que não role. Ah, Ivan, mas você sabe que a neurociência diz que você pode fazer mudanças significativas em 21 dias. Eu sei. Eu tenho até, inclusive, aqui, vivendo com vocês um desafio de 21 dias. Porque eu quero colocar, através da repetição,
na cabeça de vocês uma coisa muito importante, que você pode ter uma vida magnífica, que você pode superar todos os seus bloqueios e ser aquilo que você quer. Que você não precisa se contentar com pouco, acreditar que você merece ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês, está tudo bem. Ou viver do emprego ruim, medíocre, não que seja medíocre, mas que para você é menos do que você pode, porque você não tem coragem de ascender e viver daquilo que você ama, que muitas vezes é viver de ajudar pessoas, que é o meu caso. Terapia é uma forma que eu utilizo para poder ajudar pessoas. Isso aqui que eu estou fazendo é uma outra forma que eu utilizo para poder ajudar pessoas. Para fazer você superar seus bloqueios. Para você ir lá e fazer. Certo? Então, eu sei que 21 dias pode transformar. Mas o tempo é longo. O tempo é longo. E o que eu quero ensinar vocês aqui a fazer, muitas e muitas vezes, é conseguir fazer isso. Às vezes, em uma sessão com uma pessoa. Uma experiência de alto impacto em linha do tempo. Uma experiência de alto impacto utilizando elementos sinestésicos, padrões de sinestesia, através da programação neurolinguística, que simplesmente faça com que a pessoa faça um overruling, uma pessoa, ela simplesmente vire de ponta cabeça a estrutura da experiência subjetiva dela e ela consiga ter insights, ressignificar processos e promover mudanças significativas na sua vida em um curto intervalo de tempo. Em um curto intervalo de tempo. Tá bom? Em um curto intervalo de tempo. Eu trabalhei muitas vezes com pessoas, por exemplo, que queriam ter dinheiro, certo? Mas pessoas, por exemplo, como muitos terapeutas que não sabiam, de alguma forma, não conseguiam. Ontem mesmo, uma terapeuta virou e colocou aqui, eu não sei quem foi, disse assim: Ivan, mas quando chega essa hora de cobrar eu não aguento. Talvez porque você esteja dentro de um campo. Eu quero só mostrar pra você como as coisas que nos bloqueiam são foda, tá? Em algum momento da sua vida você aprendeu que talvez fazer o bem a gente deva fazer de graça. Talvez pela formação religiosa da gente, sabe? E aí, como você escolheu viver de ajudar pessoas, quando você se formou, estudou, se instrumentalizou para poder ajudar pessoas a serem a sua melhor versão, no momento que você vai cobrar, e como você sabe que isso é o bem, você aprendeu em algum momento lá do passado que não se cobra por fazer o bem. E aí por isso você trava. Você sabe em nível consciente, por exemplo, que você merece ganhar por aquilo. Você sabe disso em nível consciente, mas você trava. Porque no final das contas o que você quer é fazer o bem, você deveria fazer o bem de graça. Vocês entendem? Eu estou alucinando coisas aqui só para vocês entenderem, tá? Mudar um padrão dessa natureza, que é muito profundo, que está enraizado lá no passado, que pode ter a ver com um passado religioso, inclusive, com a formação religiosa, pode ser que você precise de uma experiência de alto impacto. Pode ser que só conversando com a pessoa e dizendo para ela, você merece cobrar por aquilo que você de alguma forma entrega. Pode ser que só dizendo isso para a pessoa não vai funcionar. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque às vezes aquela pessoa já ouviu isso de diversas formas. E às vezes, inclusive, aquela pessoa, ela sabe que ela deveria cobrar. Ela sabe que ela merece. Então, embora a neurociência fale do desafio de 21 dias, existem coisas que estão incrustadas no nosso psiquismo que, para além da demora, são difíceis de serem mudadas em 21 dias por repetição. E se você tentar fazer isso, vai ser extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Por exemplo, eu já avisei para algumas pessoas e disse para elas assim, de uma forma muito franca, alguns terapeutas que eu fui coach, e eu vou trazer um terapeuta aqui que eu fui coach, um hipnoterapeuta que eu fui coach, para que vocês possam conversar, entender como é que o processo com programação neurolinguística é magnífico. E eu virei para ele e disse assim, rapaz, você é um cara foda, velho. Você merece cobrar por isso, porque o universo tem que retribuir isso que você está entregando. Aí ele falou, pô, velho, eu não sei, eu não consigo, porque a sensação que eu tenho é que deveria ser de graça. Inclusive, ele é uma pessoa bastante religiosa. Muito religiosa. Aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu virei pra ele e disse uma coisa muito importante, que eu acredito fundamentalmente, sabe? Eu tô falando aqui com vocês o tempo inteiro sobre desequilibrar a balança entre o dar e receber. Eu disse pra vocês que alguns terapeutas acreditam que se você cobrar mais de R$500 em uma sessão, isso não é ético. Eu expliquei pra vocês na semana passada por que eu acho que isso é uma crença limitante. Certo? Por que isso é uma crença limitante? E eu acredito que é importante você cobrar mais. Só que, eventualmente, eu abro pro bono. Quando eu comecei a abrir pro bono, que é você fazer gratuito para poder ajudar alguém, sabe o que foi que aconteceu, gente? As pessoas que recebiam aquilo de graça não valorizavam. Não valorizavam. Vocês acreditam nisso? Eu tinha algo magnífico na mão,
E essas pessoas não valorizavam. O que é que aconteceu? O que acontecia era que, de alguma forma, eu perdi a oportunidade de ajudar a pessoa porque a pessoa não valorizava. Porque era de graça. Vocês entendem? Aí o que foi que eu percebi, velho? O que foi que eu percebi? O que eu percebi é que eu preciso cobrar, sim, R$1.000 ou mais por sessão. Porque esse é o preço da minha sessão. Mas em eventos como o que nós estamos vivendo agora, é importante você baixar um pouquinho e dizer que você está fazendo uma ajuda. E você cobrar menos. Porque se a pessoa não pagar nada, se você quiser dar de graça, a pessoa não valoriza aquilo. E isso está incrustado no nosso psiquismo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você não conhece 2 psicólogos e você quer se atender. Você liga para um, o cara diz que é R$70 a consulta. Você liga para o outro, o cara diz que é R$500. Quem é que você pensa que é melhor? Você pode até não pagar o de 500, mas quem é que você pensa que é melhor? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? As pessoas não valorizam. Não valorizam aquilo que é de graça. E eu estava explicando isso para eles. É por isso que eu vou ter uma live específica aqui com vocês para tratar isso. É por isso que dentro do PNL para terapeutas, eu vou explicar isso. E é por isso que o PNL para terapeutas é vendido. Eu poderia fazer isso facilmente de graça para poder ajudar pessoas, mas é vendido, porque a pessoa precisa desembolsar, a pessoa precisa se comprometer. Você entende? Porque enquanto ela não se compromete, não valoriza. Hoje, quando eu pego uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, eu peço para que essa pessoa doe 1 quilo de alimento, 1 quilo de sal, que seja, em alguma instituição, no limite dela, para que ela possa se comprometer, porque acredite, terapia em que as pessoas não pagam o resultado, a probabilidade de você ter êxito é menor. Terapia onde as pessoas pagam um pouco, a probabilidade de você ter êxito é menor. E eu quero, inclusive, trabalhar essa mentalidade dentro da cabeça de vocês, para que vocês possam entender que quando vocês cobram barato, o que acontece é que você reduz a probabilidade de ajudar aquela pessoa. Quando vocês cobram caro, vocês aumentam. Entende o que é caro e o que é barato? Depende da pessoa. Certo? Mas a gente vai conversar sobre isso e vocês vão entender por que muitas vezes, querendo fazer caridade, a gente não consegue ajudar as pessoas. Certo? Isso aqui é muito importante. Muito importante mesmo, tá bom? Muito importante mesmo. Porque, infelizmente, é assim. Infelizmente, é assim. Certo? Então, a segunda razão é dor. Vai doer se você tentar fazer com força de vontade. E você vai fazer com que a pessoa que está do seu lado experiencie uma dor. Isso não é magnífico, isso não é legal. E a terceira coisa é que vai demorar. Vai demorar pra caralho. Se a pessoa conseguir mudar, vai demorar pra caralho pra pessoa conseguir fazer essa mudança. E eu e você só temos uma vida. Eu e você não temos 7 vidas. Nós só temos uma vida. Entende? Uma vida, gente. Um processo de terapia convencional, as pessoas dizem que só começa a fazer resultado com 3, 4 meses. Você sabe o que é isso? Você sabe o quanto você consegue desequilibrar a balança quando você trabalha a nível consciente? A objeção que você quebra? Então, ouçam o que eu vou dizer para vocês, tá bom? De todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. O seu verdadeiro eu não é a tua consciência. A tua consciência é uma vela no meio da escuridão. Embora ela ilumine a escuridão, a maior parte de você é uma escuridão imensa. A maior parte do seu cliente, da pessoa com quem você se relaciona, vai ser uma escuridão imensa. E essa escuridão imensa é que determina as tuas escolhas, quem você é, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante, tá bom? Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Saia da arrogância de acreditar que você determina e escolhe a tua vida com os seus níveis e padrões de consciência. Isso é uma grande mentira. Você, eu, somos movimentados essencialmente pelo nosso inconsciente. E nós só conseguimos fazer aquilo que o nosso inconsciente permite. E eu não estou dizendo que você não tem vontades conscientes. Eu não estou dizendo que você não consegue realizar sempre aquilo que você quer conscientemente. O que eu estou querendo dizer é que quando isso acontece, é porque o seu inconsciente permite. Sabe por quê? Porque todas as coisas que existem dentro de nós estão para nos proteger. E seu inconsciente, quando você decide alguma coisa, avalia sistemicamente aquilo. Para depois lhe dar a concessão. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Bom, em linhas gerais é isso. Tá bom? O segundo ponto é dói. O terceiro ponto é demora pra caralho. E isso não faz com que você consiga desequilibrar a balança do universo. Tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês por essa live.
tá bom? Magnífica, magnífica mesmo essa live, certo? Eu acho que vocês compreenderam algumas coisas que eu acho assim que são essenciais para vocês entenderem por que trabalhar em nível inconsciente vai fazer com que vocês consigam construir ciclos de prosperidade na vida de vocês, certo? Porque no dia em que você resolver um problema que a pessoa tinha pela vida inteira, presta atenção nisso aqui, a pessoa tinha aquele problema pela vida inteira, e você resolver em 1 a 3 sessões isso com ela, aquela pessoa vai ser tão grata, que aquela pessoa vai falar de você pro resto do mundo inteiro. Eu já tive clientes, aqui dividindo com vocês, que me trouxeram 10, 15 clientes. E aí você imagina, se a magnitude do que nós estamos fazendo transforma a vida das pessoas, o que é que vai acontecer com esses 10, 15 clientes? Eles vão se multiplicar, tá bom? Eu quero verdadeiramente, de verdade, eu estou batendo agora, todas as lives eu vou fazer isso. Todas as lives. Se você é terapeuta e você não tem uma especialização que mobilize as forças do inconsciente e você não tenha técnicas passo a passo organizado, você ainda acredita que isso é intuitivo, que isso depende de frisson, de borogodó. Se você está pensando isso, que você vai desenvolver isso, você não tem uma técnica, um passo a passo, a minha recomendação é se especialize. Sabe por quê? Seja lá onde você estiver, esse é o primeiro passo para que você mude. Esse é o primeiro passo para que você efetivamente possa viver daquilo que você quer. Porque você vai passar a vida inteira sem entregar resultado, vendendo processos loucos, que são experiências maravilhosas, mas que as pessoas não querem, as pessoas querem resultado. E talvez por isso você passe a vida inteira dizendo para você como seria legal se eu pudesse viver de terapia. Como seria bom. Mas na prática, você está trabalhando numa empresa privada, na prática você está trabalhando numa empresa pública, na prática você está, sei lá, empreendendo em um outro ramo, na prática você está até vivendo de terapia, mas ganhando muito pouco por isso. Na prática, você está vivendo de uma outra coisa, que não tem nada a ver com terapia, mas você nunca fez terapia, mas você gostaria de fazer, mas tem medo. Mas o caminho, verdadeiramente, é você encontrar uma forma de você desequilibrar a balança. E para mim, a forma de desequilibrar a balança é compreender as forças inconscientes, as suas manifestações e ter ferramentas para atuar com as pessoas em nível inconsciente. Tá bom? Quero agradecer a vocês de coração por essa live. Dizer que eu estou encerrando a live, tá? E o pessoal tá falando aqui, eu montei um grupo da Jornada da Abundância Financeira 21 dias e teve gente que eu coloquei no grupo e mandou mensagem agradecendo. Eu me sinto muito bem e leve porque consegui ajudar. Coisa boa, coisa boa. Carla tá dizendo, eu vou viver de terapia. Uhul! Tá bom? Nós vamos viver. E o que eu puder ajudar nesse sentido, eu vou ajudar. Tá bom? Então, eu já falei hoje, olha. Ontem eu falei pra vocês que vocês vão ter todos os padrões organizados. Hoje eu tô falando pra você que vocês vão ter a certificação Practitioner como bônus. Olha que coisa magnífica, né? Certificação Practitioner como bônus, uma certificação internacional para você poder dar entrada na sua carteirinha se você não é terapeuta, para você poder colocar no seu escritório se você é terapeuta. Já é terapeuta, sou Practitioner em programação neurolinguística. A primeira formação importante em PNL, tá bom? Então, essa semana eu vou revelar algumas coisas, mas essa formação vai ser incrível, magnífica. Ó, vai vir aqui do coração, vai ser incrível, tá bom? Um forte abraço. Se você acreditou que essa live valeu a pena, clica na seta depois que eu só vai, compartilha, gente, compartilha. Outra coisa, tira um print disso aqui também, coloca no story para que a gente possa mobilizar isso aqui, tá bom? Tira um print e coloca no story. Printa aqui, coloca no story, me marca para que eu possa saber, para poder repostar a sua publicação. E outra coisa muito, 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 muito importante, eu vou colocar um stick de pergunta no story, vai lá, interage para que eu possa responder, tá bom? Um forte abraço, tchau!